Pois é, eu confesso a você, Kleber, que na época que eu estava na primeira juventude espírita, né, eu conheci o Chico Xavier, eu tinha 19 anos de idade. Logo em seguida, em 1981, eu passei a frequentar os trabalhos dele em Uberaba e com o aumento da nossa intimidade, eu passei a me hospedar com ele. E aí, em determinado momento, talvez lá para 1983, quase 40 anos atrás, num bate-papo, ou um pouco mais adiante, 1986, por aí, né? Um pouco mais adiante disso, eu falei com ele, Chico, esse livro que o senhor recebeu, que eu gosto muito, é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que o senhor recebeu em 1930 e trinta e poucos, na década de 30, e me parece muito ufanista, muito fantasioso, porque naquela época, tem que relembrar isso, né? O Brasil passava por uma das maiores crises econômicas da sua história. Uma inflação galopante, fome, uma série de problemas muito mais graves do que hoje ocorrem, né? E ele ficou muito assim bravo comigo, porque as pessoas não, às vezes pintam Chico Xavier de uma forma muito assim passiva, muito subserviente a Emmanuel, e quem conhece, quem conviveu com ele, sabe que ele não tinha nada disso. O Chico Xavier era um grande general da doutrina espírita, um grande comandante. A casa dele de Uberaba, a gente pode dizer que era o quartel-general do espiritismo. E ele chegou até a pôr o dedo no meu nariz, porque ele disse assim: o quê, Geraldinho? Então você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho? Quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, esteve no mundo vilipendiado, ridicularizado, perseguido por todos até mesmo não compreendido pelos seus discípulos. Nós sabemos que Pedro negou 3 vezes, né, na hora do testemunho, e os maiorais do templo entregaram-no covardemente à autoridade romana sem que ele tivesse qualquer culpa ou qualquer pecha em sua história de amor, de sabedoria, de caridade para com todos. E mesmo assim ele foi açoitado, foi coroado com a coroa de espinhos, foi obrigado a carregar a cruz do madeiro até ser crucificado entre 2 ladrões. E você quer privilégios para a pátria do Evangelho, por quê? Se o fundador do Evangelho não teve privilégio algum. Então, Kleber, eu fiquei numa vergonha, num sentimento assim, gente, como eu sou ignorante, né? A gente não, ao ver as coisas muito do lado externo, não se aprofunda na mensagem. E a verdade é que essa mensagem desse livro, que o próprio Chico definiu muito bem, que muita gente diz assim: isso é opinião de um espírito. E Humberto de Campos não era um espírito elevado. Inclusive, quando ele estava na carne, ele combateu o espiritismo, ele ridicularizou o Chico Xavier. Então, era uma opinião de um espírito mediano, que estava desencarnado. E essa tese também rui por completo, porque numa entrevista em que se perguntou ao Chico Xavier isso, que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho não parecia ser da autoria espiritual de Humberto de Campos, e ele disse assim: não, o livro não é de autoria dele. Humberto de Campos foi ao mundo espiritual superior
e verificando os anais da história espiritual do Brasil, copiou para a Terra, através de nosso intermédio. Então, ele foi um mensageiro de um livro que já existia no mundo espiritual superior, né? Então, Rui por terra, essa opinião de que essa fala corrente, infelizmente, que corre junto a muitos irmãos espíritas, que o livro não pode ter a consideração da verdade, ou não pode ser adotado por nós, porque era a opinião de um espírito desencarnado, um espírito qualquer, que não foi confirmado por outras fontes. Ora, em 1920, o espírito de Ismael, que nós sabemos ser o guia espiritual do Brasil, através do médium Albino Teixeira, na reunião chamada Grupo de Ismael, dentro da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, grafou lá uma mensagem claríssima, em 1920, em abril de 1920, antes, portanto, 7 anos antes do Chico Xavier começar a psicografar. Veja bem, e ele dizia que ele, em nome de Jesus, em nome da alta espiritualidade, tinha feito o transplante da árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, tendo em vista que aqui, em solo brasileiro, que ele chama nas terras de Santa Cruz, esta semente haveria de crescer, se multiplicar, para dar frutos multiplicados de amor e de sabedoria. Isso em 1920. Então, antes mesmo de Chico Xavier receber o espírito de Humberto de Campos sobre a missão do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, o espírito de Ismael já tinha escrito isto. Está, para quem quiser verificar, na revista Reformador do mês de abril de 1920. E, além disso, nós temos previsões de outras fontes, como, por exemplo, Dom Bosco, na Igreja Católica, que era um santo que viveu santamente, não é, o Evangelho de Jesus, e ele tinha mediunidade de profecia, ele viveu na Itália, e ele previu claramente o papel do Brasil, inclusive, ele definiu, inclusive, a capital da nação, que seria a pátria do Evangelho no terceiro milênio, que é justamente a latitude e a longitude de Brasília. Até isso foi previsto, né? Mostrando que o Brasil tinha que ser realmente esta pátria. O mesmo aconteceu com o iluminado lá da Úmbria, lá da Itália, Pietro Baldi. Ele também, nas suas canalizações espirituais, previu a missão do Brasil como pátria do Evangelho. Então, nós temos que considerar isto, lembrando que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus, na companhia de Iléu, vai dizer, mostrando as plagas, né? Tanto da América do Sul quanto da América do Norte, que praticamente estavam ainda inabitadas, principalmente a América do Sul, era pouquíssimo o número de silvícolas que aqui habitavam no século XIV, XV. Quando ele traz Eliu para verificar, ele disse, é da vontade de meu Pai que está nos céus, quer dizer, não é nem da vontade de Jesus, está acima de Jesus, é da vontade de Deus, que para as terras do sul, das novas que no futuro serão descobertas pelos irmãos da Europa, eu transplante a árvore do meu evangelho. Inclusive, ele diz assim, aqui as injunções políticas
terão papel secundário, porque, antes de tudo, vigirá o sinal da minha cruz, que é o sinal da fraternidade universal, unindo todos os povos em solidariedade e em amor, lembrando os ensinos da Boa Nova. Então, isso é inexorável.